Em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta noite, e agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que está conosco aqui, Senhor, cada um daqueles, meu Deus, que estão a caminho, que estão chegando. Pai, que o Senhor venha abençoar a todos nós, meu Deus, neste momento, neste nosso culto. Pai, que nós possamos ter, meu Deus, a Tua bênção através da revelação da Tua palavra. Pai, estamos preparando as nossas equipes, Senhor, para a intercessão, para o evangelismo, para a grande comissão, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, meu Deus, traga direcionamento, fortalecimento, revelação, Senhor, direção para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós bloqueamos toda ação contrária, maligna, diabólica, todo tipo de contra-ataque, toda ação, toda estratégia de Satanás, daqueles que estão a seu serviço, sejam quebrados todos os planos do mal, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos guardar, que o Teu Espírito Santo venha nos dirigir nesta noite. Nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, nós estamos em uma fase de preparação, um pouco de treinamento teórico, porque nós sabemos que precisamos trabalhar, precisamos evangelizar, precisamos orar, Eu tenho falado sobre isso essas semanas anteriores, porque nós temos uma grande obra para realizar. E para realizarmos essa obra, não há como fazer essas coisas se não iniciarmos com a evangelização. Todo o trabalho da igreja que é desenvolvido, ele é desenvolvido a partir do momento em que há evangelização. Porque não tem como você cuidar daquele que você não ganhou. Não tem como você discipular aquele que você ganhou. Não tem como libertar, curar, transformar, ensinar aquele que você não ganhou. Não tem como você treinar aquele que você não ganhou, e muito menos enviar aquele que você não ganhou. Então, todo o trabalho da igreja começa a partir da evangelização. Pastor, a evangelização é a mais importante, irmãos. Aqui não é questão de importância, aqui é questão de prioridade, É a ordem natural das coisas. Se você não ganha, é como você querer contratar uma escola, comprar roupas, pensar em um monte de coisa, se você nem filho teve para fazer. Não, eu estou comprando essa roupa aqui, comprei essa bola, comprou um menino, ele vai entrar no time, quando ele tiver 3 anos ele vai entrar, já vai contratar a escolinha, mas ele nem nasceu. Tem coisas que você faz antes de começar, é normal. Vai nascer um bebê, você faz um enxoval, mas você não vai ficar pagando. Para que você vai pagar uma escola para um menino que nem nasceu? Não existe isso, Então, todas as outras coisas só vão acontecer se nós ganharmos almas. Então a gente fica assim: Senhor, manda o povo, Senhor, salva as almas. Mas não é Jesus que ganha as almas, Ele nos enviou. Ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, Ele falou: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Então, irmãos, não tem como fazer o trabalho que a igreja precisa fazer se não ganhar almas. Não existe isso, Chega um momento em que a gente começa a ficar um cuidando do outro, que um é ruim. Aí como não tem o que fazer, aí um começa a cuidar da vida do outro. Já ficou um pouquinho diferente, vocês perceberam, Irmãos, igreja antiga, que o povo não trabalha, irmãos, Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. É uns crentes crecando com o outro, arrumando confusão, fofocando, porque não tem serviço. Não tem, irmãos, quando uma igreja está focada em realizar a obra de Deus, ela é uma igreja dinâmica. Irmão, quem está lutando contra o diabo, quem está trabalhando no reino, quem está ganhando alma, quem está cuidando, quem está discipulando, não tem tempo para essas bobagens, não.
É assim que funciona, irmãos. Essa é a verdade, né? Aí, pastor, é uma palavra meio dura, mas tem coisa que a gente tem que abrir o jogo mesmo. Falar a verdade. Esse tempo todo que a gente está na igreja, a gente vê muito isso. Não é? Quando uma igreja para de cumprir a sua missão, ela começa a arrumar confusão. Porque o povo está reunido ali exatamente para isso, para cumprir a missão. Cada um segundo o seu dom, segundo o seu chamado, segundo a sua vocação. Quando você não cumpre o seu chamado, quando você não cumpre a sua vocação, você é sério candidato a ser um causador de problema. Não estou dizendo que a igreja não está aqui para ajudar a resolver problema, pelo contrário, a igreja está aqui para ajudar. Mas o problema é quando a pessoa fica, como diz na linguagem, fica caçando o problema. Porque existe um problema real, né? Mas tem gente que não tem o que fazer, ele começa a caçar problema, inventar problema, né? Preocupar com a vida dos outros. Irmão, se a gente tem que preocupar com a vida de alguém, vamos preocupar com as almas que estão indo para o inferno, né? É verdade, irmão, você fica preocupando, irmãos, sabe, é um cuidado excessivo com aquilo que não diz respeito a gente, né? E não serve para nada, não serve mesmo. Ah, ficou sabendo? Aí você ficou sabendo? Não começa assim, você ficou sabendo o que aconteceu? Né? Então, irmãos, a gente fala assim, brincando, rindo, mas é uma coisa séria, que faz mal para a igreja. A igreja vai morrendo, a igreja vai ficando uma igreja ineficaz, fica somente um grupo religioso que não produz nada para o reino. Ninguém cuida de verdade de ninguém, né? Ajuda um outro com o seu dom, né? Servindo uns aos outros, e muito menos vai buscar o pecador lá fora, o perdido lá fora, que esta é a missão da igreja. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso aqui hoje. Nós estamos falando sobre a caminhada do evangelismo, né? Ele precisa da intercessão. A intercessão, ela está acompanhando todos os níveis de trabalho da igreja. A intercessão é o combustível que faz a máquina funcionar, né? Faz o motor rodar, é a intercessão. A partir dela, as outras partes também têm uma tendência a ficarem mais produtivas. Sem ela, a gente pode até trabalhar muito, mas resultados de verdade nós não teremos, sem intercessão. Por outro lado, não podemos ser aquele povo que ora e não faz nada. Passou, mas orar não é fazer? Mas existe o ir. A gente ora numa preparação para ir. Quando a igreja estava para nascer, Jesus disse para os seus discípulos assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... E Jesus subiu para o céu. Aí eles ficaram se reunindo todos os dias no cenáculo, em Jerusalém, como Jesus mandou. Mas ficavam reunidos para quê? Para conversar, para contar história, para falar da vida dos outros? Não, eles ficavam lá orando. Porque Jesus falou, vocês vão orar até que vocês sejam revestidos de poder, né? E eles ficaram orando. Aí naquele dia que era a festa de Pentecostes lá em Israel, a festa da colheita, em Jerusalém, a capital, no lugar de estrangeiros, eles estavam domingo de manhã orando. O Espírito Santo veio sobre eles falaram em línguas, e ali Pedro se levantou, começou a ministrar a palavra. Havia ali muita gente que foi curioso ver o que estava acontecendo, com aquele povo orando alto, falando em outras línguas, em outros idiomas, e pessoas de todas as partes do mundo ouviram as maravilhas de Deus no seu próprio idioma, porque a língua que eles falavam naquele momento era um outro idioma, falando mensagens para aquelas pessoas que estavam ouvindo. O povo juntou muita gente ali. Pedro levantou e trouxe a primeira palavra. E naquele dia a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram. Eles ficaram impressionados, impactados com a mensagem de Pedro e disseram: e o que a gente tem que fazer? Eles ficaram, depois que ouviram a mensagem de Pedro, eles ficaram
vou usar uma angústia de como é que a gente resolve isso. Porque eles entenderam que eles eram pecadores, apesar de serem religiosos, eles eram pecadores ao mudar de vida. E eles ficaram impactados com a mensagem de Pedro, tocados com a mensagem, disseram assim: o que a gente vai fazer? E agora, o que a gente faz? Aí Pedro falou assim: arrependam-se, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão de pecados. E vocês vão receber o Espírito também. Naquele dia, 3.000 almas foram batizadas. Olha que coisa linda. E a partir dali a igreja começou a expandir. E a igreja começou a expandir com algumas ferramentas que vai falar aqui hoje. Vamos trabalhar um pouco sobre a estratégia evangelística que Jesus trouxe para a igreja, o conceito da igreja. O que eu vou falar aqui, para muitos de vocês não é novidade, é algo que a gente já vem falando em alguns momentos, mas hoje eu quero trazer isso aqui para você entender como Jesus, qual é a visão que Jesus tem para a igreja, qual o papel que Jesus tem para a igreja. Vamos ler aqui então. Nós estamos hoje na frente de batalha, evangelistas e intercessores, na parte 3. A nossa leitura é em Mateus 16, dos versículos 13 a 19. Vamos lá? Tem aí, se você não... Mateus 16, do 13 ao 19. Vamos fazer a nossa leitura aqui. Diz assim, ó: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Essa palavra aqui, irmãos, aqui Jesus está falando sobre a igreja. Jesus falou fez três citações apenas, usando a palavra igreja. Três vezes só. Ele não falou muito, mas aqui ele está falando com seus discípulos, está num grupo em particular. Eles tinham ido por muitos lugares, pregado, evangelizado. Jesus falava com o povo, mas os discípulos também falavam. Tem gente que às vezes não sabe. Os discípulos também conversavam, eles atendiam pessoas, Como você tem uma multidão, às vezes a sua equipe tem que fazer um filtro. Não é todo mundo que precisa ou que pode abordar a liderança, senão vira bagunça. Então quem é obreiro tem que ficar esperto, A gente tem que aprender isso, Tem gente que não sabe isso. Tem obreiro que chega qualquer pessoa na rua e fala assim: quando você veio, está dentro do escritório. Você não sabe quem é, de onde veio, o que veio fazer. Eu não estou dizendo que nós, pastores, somos intocáveis, mas a gente tem que tomar cuidado. Para que é? Vai resolver o quê? Qual é o assunto? É assim que funciona ou não? É desse jeito, Você nunca tem ideia do que está acontecendo. E os discípulos também atendiam, conversavam, ajudavam as pessoas. Alguns casos iam para Jesus, por isso eles tinham uma equipe, irmãos. Não era só para eles assistir Jesus trabalhar, eles também trabalhavam. Eles estavam aprendendo a prática de cuidar de pessoas. E nesse processo, Jesus está ali,
tendo um feedback. O que é um feedback? Uma palavra em inglês, né, que a gente usa assim para dizer assim, tendo um retorno. Ele perguntou para os seus discípulos: o que as pessoas estão dizendo sobre mim? O que as pessoas dizem que eu sou? O que as pessoas estão dizendo? Aí uns disseram, uns dizem que sou Elias, que apareceu de novo, né? Outros dizem, o que mais? Que o Senhor João Batista, né? Outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é um profeta. O povo tinha até opiniões positivas sobre Jesus. O mundo tem opinião positiva sobre Jesus. O problema é que a opinião positiva não salva, não muda a vida. A opinião dessas pessoas aqui era até, vamos dizer assim, algo assim. João Batista foi um grande profeta. Elias, um profeta de sinais poderoso, foi arrebatado. Jeremias, um profeta que clamava pelas nações. Todos esses personagens eram personagens de pessoas boas, mas nenhum deles tinha o poder de salvar as almas das pessoas. Eles eram apenas mensageiros. Quando você busca a salvação do mensageiro, né, você acaba deixando de lado o dono da mensagem. E igreja tem muito isso. Tem gente que se apega no mensageiro e esquece o dono da mensagem. Tem crente que ele é idolatrado no pastor, na pastora, de uma tal forma que ele acha que é o pastor que vai salvar ele. E não é. Quem salva é Jesus. Respeito, honra, é importante, né? Mas não podemos esquecer que quem nos salva é Jesus, né? Que Jesus é a nossa referência. Fala amém? Amém. Eu não estou falando isso aqui para desvalorizar a liderança, não. Eu também sou um líder. Mas por que eu falo isso? Porque, irmãos, tem gente que acha que ele tem que ser amigo do pastor, mas ele não é amigo de Jesus. Está numa furada, irmão, é só um religioso. Eu sou amigo do pastor, eu sou amigo da pastora, eu sou amigo não sei quem. A pessoa que você tem que ser mais amigo é de Jesus. A pessoa que você tem que ter um maior relacionamento, mais forte, mais poderoso e mais importante, é com uma pessoa de Jesus. Então, aqui essas pessoas tinham as suas opiniões. Os discípulos ouviram, trouxeram as informações. Aí Jesus perguntou: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Vocês andam comigo, vocês me conhecem, vocês estão me vendo todo dia. O que vocês dizem que eu sou? Quem anda com Jesus de verdade tem opinião diferente, não é a opinião do povão. Conhece Jesus. E Pedro, como sempre, né, o sanguíneo, né, já falou logo, né? De repente alguém até pensou em responder. Quando ele pensava, Pedro já foi, né, e respondeu. Dessa vez não foi bobagem. Nesse momento não. Ele falou assim: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Irmãos, a palavra Cristo, né, é a palavra grega. A palavra em hebraico é Messias. Cristo em grego, ou Messias em hebraico, né? Quer dizer ungido, escolhido. Para quê? Para salvar a humanidade. Então, quando eles falam tu és o Cristo, eles estão reconhecendo que Jesus, ele é sim o Messias. Ele é o Salvador. Ele é aquele que veio para resolver a situação. Os outros profetas vieram, pregaram, prepararam o coração das pessoas, mas Jesus era o quê? O alvo da pregação dos outros. Os outros pregaram e apontavam para Deus. Jesus é Deus. Então, quando eles respondem tu és o Cristo, eles têm a revelação que muda a vida das pessoas. Por quê, irmãos? Porque a igreja tem que ter a revelação correta sobre a pessoa de Jesus e qual é a sua missão. Nesse momento em que eles revelam
a verdade, tu és o Cristo. Aí Jesus solta a declaração sobre, a partir da revelação que alguém tem de quem é Jesus, ele está pronto para poder ir e ajudar as pessoas. Então eles ficaram um tempo com Jesus sendo treinados, preparados, conhecendo Jesus. Agora eles conheciam Jesus. Agora estavam a caminho de começar a fazer a obra. O texto diz aqui, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então presta atenção nisso. Ninguém vai entender que Jesus é o Cristo se não for por uma revelação espiritual. E quando eu falo uma revelação espiritual, eu estou dizendo, não estou dizendo que a gente não pregue, que a gente não fale. A gente fala, a gente libera a palavra, mas quem traz a revelação que salva as pessoas é o próprio Jesus. Nós não temos poder de salvar ninguém. Isso é uma obra que o Espírito Santo faz. Aqui Jesus está ensinando, um pouco mais à frente ele vai falar sobre o Espírito Santo. Quando eu for, o Espírito Santo ele vier. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, hoje, quem é que faz esse trabalho espiritual? É o Espírito Santo. É Ele quem converte o coração. É Ele quem revela Cristo para as pessoas, que é o Salvador. Mas nós somos os mensageiros. Nós somos quem? Os mensageiros. Mas quem faz muda essa chave, quem conecta o espírito da pessoa novamente com Deus, é o Espírito Santo. O nosso papel é levar a mensagem. Agora as pessoas vão recebendo a revelação. Veja como funciona. O texto aqui é um pouco para a gente poder estudar o texto. Diz assim, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Aí Jesus reconheceu uma ação de Deus na vida de Pedro, para ele entender que Jesus agora não é só mais um profeta, ele não é o superior ou o posterior de João Batista somente, não é alguém, um mestre somente, ele é o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que foi prometido por Deus, pelo Pai, para salvar a humanidade. Então diz assim, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele fala o quê? O quê? Ao quê? Minha igreja. Já vou explicar por que ele fala minha igreja. Ele não fala edificarei a igreja. Ele fala edificarei a minha igreja. Já vou explicar isso para vocês. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, as portas do inferno, do mal, de Satanás, dos demônios, não podem prevalecer contra quem? A igreja. Contra a igreja. Então agora Jesus está dizendo o seguinte: aquele que faz parte da igreja tem o poder de confrontar as trevas, de ir para cima, e as almas que estão presas, as almas que estão dominadas, que estão ali por trás das portas do inferno. Quando fala inferno, está falando do inferno, literalmente, o inferno da eternidade. As pessoas que estão ali já para ir para o inferno. Quem é para ir para o inferno? É pessoas não salvas. Qualquer pessoa que não conhece Jesus e não entregou sua vida para Jesus, ele está do lado de lá da porta, esperando chamar a senha dele. Quando chamar a senha dele, vai para o inferno. Então são essas almas que estão atrás dessa fortaleza que Satanás domina, é que nós, igreja, vamos derrubar essas portas. Fala amém? Amém. Esse é o papel da igreja. Vamos falar mais sobre isso, vou explicar com mais detalhes. Estou só trabalhando o texto, a gente vai depois desenvolver passo a passo. Tá bom? Aí Jesus fala mais uma outra coisa, pessoal.
dar-te-ei as chaves do reino dos... Irmãos, a igreja, ela tem o poder de enfrentar o inferno, de confrontar o inferno, e tem o poder de chegar no céu. Fala, amém? De chegar no céu. Aqui diz, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esse é o poder da concordância. A igreja tem o poder de ligar e desligar. Quem tem esse poder? A igreja. Pastor, mas quem é a igreja? Somos nós. Cuidado. Eu sozinho não sou igreja. Não existe isso, é um conceito errado. Eu sou igreja. Não, você não é igreja, eu não sou igreja. Nós somos a igreja. Sozinho, eu sou uma parte da igreja, um representante da igreja. Mas ninguém consegue ser igreja sozinho. Não existe isso. Porque Jesus falou assim: onde 2 ou 3 estiverem no meu nome, eu estarei no meio deles. Sozinho não. Por que eu estou falando isso? Não é a nossa tônica aqui. É porque nós temos uma geração hoje de pessoas que dizem assim: eu sou igreja. E não vem. E não participa de um culto, não participa de uma reunião. Não quer ter compromisso com nada, porque ele fala: eu sou a igreja. Não, ninguém é igreja. Sozinho você não é igreja. Se você não está conectado, se você não participa da comunhão. Qual é a comunhão? É a ceia. A ceia é a comunhão. Pastor, então é o seguinte: esse mês eu participei aqui nessa igreja, no mês que vem participei não. Não existe isso. Que corpo é esse? Não. Esse braço hoje é meu, amanhã é do Igão, depois da manhã é da Simone, depois na outra semana do Rodrigão. Não existe isso. E se eu sou membro de um corpo, como diz Paulo, parte de um corpo, e eu estou desligado do corpo, que vida que eu tenho? Tem essa mão, cortou a mão. O corpo consegue viver, faz lá, processo, segura aqui, contém o sangue, as veias, para não sangrar até morrer. Pronto. Fica, como diz, fica cotô, vai ficar vivo. Não é isso? E a mão? A mão consegue ficar sozinha? A não ser o filme dos Adams, da família Adams, né? A mãozinha, né? A mãozinha, que é filme, é história. Nenhuma mão vive sozinha. Tá? Aí eu sou um corpo. Não, você é uma mão. Que ali é mão, não é corpo. O corpo é o todo. Então vamos melhorar esse pensamento. Nós somos a igreja. Tá? Nós somos a igreja. Então temos que estar ligados ao corpo. Eu posso até estar sozinho num lugar, mas se eu estou ligado espiritualmente ao corpo, eu presto contas ali. E eu recebo dali, quem vai prestar conta? Alguém a quem eu respondo, alguém a quem eu falo o que está acontecendo, peço uma oração, falo de um problema, apresento o resultado do meu trabalho. Por outro lado, a outra pessoa também faz o que para mim? Me abençoa, transmite vida para mim, me dá cobertura espiritual, enfim. Isso é parte de um corpo. Há uma troca, né? Há uma troca. A mão está aqui, ela colabora com o meu corpo. Ela está aqui. Ela recebe vida do corpo, vários membros do corpo funcionam para ela funcionar. Em contrapartida, ela faz algumas coisas que ajudam o corpo a funcionar. Básico. Ela, por exemplo, vai lá e pega, por exemplo, eu preciso de água para viver. As minhas mãos estão aqui, ó. Ela me ajudou a manter o corpo, mas ela é beneficiada porque meu corpo saudável transmite vida e ela continua viva. Percebeu? Há uma troca. A gente vai um ajudando o outro. Alguns se destacam mais, outros se destacam menos. Esse é o texto que nós temos lá em
em Coríntios, né? Paulo fala sobre o corpo, você pode ir lá sobre Coríntios 12, você pode avançar e estudar um pouco mais sobre isso. Só um exemplo aqui. Então, aqui diz que a igreja confronta o inferno. E a igreja tem o poder de ligar e desligar. Ligar e desligar no céu. Olha o poder que a igreja tem. Por isso que eu tenho falado sobre a pessoa que é individualista. A pessoa acha que ela vai ligar e desligar alguma coisa. Ela não vai. Se ela não estiver ligada no corpo, ela não tem essa autoridade, não tem esse poder. Eu oro em casa. Irmão, todo mundo tem que orar em casa. Mas se você não está ligado no corpo, você é uma lâmpada sem eletricidade, desligada do fio. Eu sou luz. Não, você é só uma lâmpada. A luz vem pela eletricidade. Se você não faz parte de uma organização, de uma estrutura, você não tem como ter luz. Você tem tudo para ser luz, mas você não vai ser luz porque falta a conexão. Então não funciona. O poder de ligar e desligar, o poder da vida, o poder de transformação está com a igreja. E quando eu falo a igreja, presta atenção, não é a instituição em si. A igreja são os crentes que se reúnem, que têm um compromisso de servir a Deus. Isto é a igreja, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, vamos separar uma coisa da outra. Vamos entender o contexto. Em Cesareia de Filipe, o que é Cesareia de Filipe? É uma cidade que foi fundada pelos romanos. Jesus estava nesse lugar, aqui diz, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Então Jesus chegou nessa cidade, Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade fundada pelos romanos. E nela havia 3 instituições que eram dominadas por Satanás. Pastor, mas era Israel? Sim, era Israel. Mas lá, Israel pisou na bola, os romanos dominaram sobre eles e impuseram sobre eles leis, princípios, impostos, controle, inclusive instituições que eram contrárias à fé dos judeus. Mas eles que mandavam, eles faziam o que eles quisessem. Quando a gente não obedece a Deus, quando nós não estamos comprometidos com Deus, o nosso território é invadido. O inimigo põe nele o que ele quer, porque ele é o dono do território. Entendam isso. Tudo é batalha espiritual. Tudo é batalha espiritual. E é o seguinte, não pense você, que se você ficar na sua, o inimigo vai ficar na dele. Vamos combinar uma coisa, Capítulo? Você fica para lá de lá, eu fico para cá, e não brigar. Esquece isso. Quando você falar isso para ele, já sabe que ele já está com o pé na sua casa. Irmãos, é como um jogo. Entendeu? É como um jogo. Ou você está lá invadindo o campo do inimigo para fazer gol do lado de lá, ou ele está vindo do seu lado para fazer gol do seu. Esse é o jogo, essa é a ideia. Entendeu? Não tem meio termo. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês têm o poder de invadir, mas como igreja. Vamos voltar aqui para Cesareia. Então Cesareia era um território, uma cidade que foi fundada pelos romanos, dentro de Israel, e lá havia 3 instituições que eram dominadas pelo romano. Então nós temos primeiro o templo de Herodes. Mas como assim, pastor? Mas Herodes não era um governador, um rei dentro de Israel, era estrangeiro? Sim. Irmãos, por que havia isso? Desculpa, vamos olhar aqui, vamos ler o texto, depois eu explico, Eu falei templo de Herodes, porque não é o templo de Herodes, eu confundi. É o templo de César, o templo do deus Pan e a porta do Hades. Então eram 3 instituições que estavam na cidade de Cesareia. Primeiro, o templo de César. Quem era César? César era o título que se dava ao imperador romano. César não era nome do imperador.
Tá? Cada imperador tinha o seu próprio nome. César era um título, igual no Egito. O rei do Egito tinha o título de faraó. Então teve o faraó Neco, Ramsés I, II, né? Tutankhamon, enfim, vários nomes já ouviu, eles eram reis chamados de faraó. Assim também como o Império Romano, né, teve vários reis que eram titulados de César. César era o título dos imperadores romanos. E lá nessa cidade havia um templo. Para que um templo? Porque alguns imperadores romanos tinham uma síndrome de que eles eram Deus. Eles queriam ser adorados, reconhecidos. Então, irmãos, era um confronto à fé de Israel. Por quê? Porque ali se fazia cultos ao imperador romano. O que é o culto? É uma adoração ao imperador romano, que era um homem como qualquer outra pessoa. Tinha uma posição de liderança, sim. Dominava nações, sim. Mas não é Deus. Então isso já era uma afronta em Israel. Alguém seria idolatrado. Agora ainda tinha um templo ao deus Pan, que era um deus da mitologia. Né? Não sei se vocês lembram da carinha do Pan. O Pan era tipo um bodezinho, com um pezinho de bode, era corpo de homem, pezinho de bode e um chifrinho de bode assim. Vocês já devem ter visto, ele é muito parecido com da mitologia, o fauno. Vocês devem ter visto em filmes tipo esses de lendas tal. Tem a perninha assim para trás, assim, aqueles casquinhos assim, igual de bode, faz casco fendido, né? Assim, um corpinho de gente, a cabecinha parece de um homem, em cima tem um chifrinho para trás, assim, com um bodezinho assim. Né? Então, essa era a imagem geral, o conceito geral de Pan. Né? O Pan, ele tinha um poder de sedução. Pan tocava uma flauta e seduzia as pessoas com a sua flauta. Um poder místico de dominar e controlar a mente das pessoas. Demônio. Né? Então, irmãos, tinha um templo lá, e era Israel, um templo ao deus Pan. E para piorar, tinha esse aqui, ó, coloquei aqui, ó, e a porta do Hades. Irmãos, literalmente havia em Cesareia um lugar chamado Porta do Hades. Para quem não sabe, Hades é o nome dado ao inferno, é o nome grego do inferno. Hades é o nome grego do inferno. Então ali era a porta do inferno. Passou, tinha uma porta, a gente olhava, tinha um foguinho correndo assim, tal, lá bem quentinho. Mano, não era isso. Era um portal do mundo espiritual. Tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar isso. Existem lugares em que há um portal, que os demônios passam do mundo espiritual para o mundo físico. Aonde se abre um portal, pastor? Um portal é onde o inimigo é invocado, é adorado, são feitos sacrifícios. Eu estava estudando, estava lendo, pesquisando sobre isso, e estava dizendo que esse lugar era um lugar que se fazia, era um lugar aberto de adoração a Satanás. E, inclusive, nesse lugar eram oferecidos sacrifícios humanos. Não só de animais, mas sacrifícios de humanos. Então, irmãos, ali era chamada a porta do Hades. Era um lugar físico, era um ambiente, um local como um templo, mas ali havia um portal espiritual. Porque a partir dali a porta se abria e os demônios saíam. Por que os demônios saem de lá e vêm para cá? Para pegar daqui e levar para lá. É assim que funciona. Assim também, irmãos, quer dizer, ele prende, ele amarra, ele escraviza as pessoas. E ele faz de tudo que ele puder até o momento que a pessoa morre. Porque se a pessoa morrer nessa condição, ele vai para o inferno literal. O verdadeiro inferno. Ali não é inferno ainda.
É um ambiente em que o demônio domina. Então, irmãos, para vocês entenderem como era Cesareia. E Jesus estrategicamente escolhe Cesareia para dizer qual era a missão da igreja. Nada, irmãos, na Bíblia é por acaso. Mas foi uma coincidência, pastor. Irmãos, para Deus não existe coincidência. Por que Jesus falou isso para eles? Porque eles sabiam o que era, irmãos. Para eles, isso fazia parte da cultura deles. Para a gente hoje, alguns de vocês já ouviram isso. Mas eu acredito que uma boa parte de vocês nunca tinham ouvido isso na vida, porque não faz parte da nossa cultura. Agora, se eu disser para você que lá no Sambódromo tem um portal, você fala, eu acho que tem mesmo. Vocês viram, começaram a falar muito, falou muito na internet sobre isso, não falou? Para mim não foi novidade nenhuma. O que foi interessante é que eles confirmaram que tinha. Que já tinha, a gente já sabia. Que quem lida com o mundo espiritual sabe que o ambiente onde Satanás é cultuado ali, os demônios passam por ali. Irmãos, o que acontece? Nós estamos vivendo nos últimos dias. E o que acontece? Existem muitos demônios que a Bíblia fala que estão aprisionados. Tem muito demônio solto, tá? Tem demônio pra caramba. Não bastasse os demônios que já tem. Porque, irmãos, é uma guerra. É uma guerra. Assim como a gente ora, jejua e a gente começa a buscar, os anjos vêm, fala amém? Amém. Daniel começou a jejuar, o anjo veio. É isso? O mundo espiritual é um mundo de legalidade. O mundo invisível movimenta pelo movimento nosso aqui. Então, quando um crente ora, jejua, faz a obra de Deus, ele abre os céus e traz a presença de Deus, traz os anjos, traz milagre, traz cura, transformação de famílias. Fala amém? Agora, ao outro lado também é verdade. Quando alguém invoca o mal, faz sacrifício, peca, irmãos, a adoração a Satanás não é oferecer só sacrifício de animais ou de pessoas. Outras... Irmãos, quando uma pessoa desobedece a Deus, ele está adorando, criando uma adoração a Satanás. Quando uma pessoa peca deliberadamente, né? Rituais, sexo livre, drogas, coisas que entorpecem a mente, tudo isso abre um mundo espiritual para os demônios. Porque uma mente firme é que resiste a Satanás. Quem já trabalhou com libertação, não sei os pastores aqui, mas muitos líderes já lidaram com libertação, tem gente que tem a mente fraca. Você expulsa o demônio, vai embora, vai para a pessoa está de novo, vai embora. E gente que está cheio de demônio, você ora uma vez, resolveu. Uma vez só resolveu, acabou, passou a régua. E a gente fica anos na igreja, aquela mesma ladainha, aquela mesma conversa. Eu converso com a pessoa assim, aquela mesma choramingana, aquela conversa. Não toma posse. Entendeu? A nossa força é na nossa mente. Paulo fala para a gente renovar, fortalecer, crer. Porque a gente crê, né? É uma ação do Espírito, mas a ação está na nossa mente. Então, irmãos, é uma batalha, é uma guerra. Então, Satanás está dominando pelas ações erradas. Então, a gente está vendo ultimamente muitas coisas acontecendo explicitamente. O que é explicitamente? Muitas coisas aconteciam altas horas da madrugada, escondido, no meio do mar, em lugar isolado. Agora não, está aberto. Está aberto. Né? Por exemplo, há pouco tempo, show da Madonna. Irmãos, aquilo foi um ritual de satanismo. Quem não precisa ser especialista em satanismo, não. Você vê aquele negócio e fala, meu, é aquele monte de gente ali, sem saber o que está repetindo letra de música, fazendo gesto, e ali abriu um portal. Portal para quê? Para trazer demônios que não podiam entrar aqui, que estavam aprisionados. Agora está se liberando. É o que diz Apocalipse. Os espíritos estavam aprisionados, começa a soltar. Teve um outro show de um outro cara também, que eu não me lembro o nome, mesma coisa.
um ritual satânico. Entendeu? Então, isso está acontecendo no mundo todo, não é só aqui não. No mundo todo. Abriu portais para quê? Para reforçar a guerra, para trazer demônios que não estavam aqui. Então presta atenção. Quando um portal se abre, que não existia esse poder desses demônios, essa entidade não estava presa, ela vem, aparece uma doença nova, um problema diferente, uma perturbação diferente, um tipo de mal diferente. Porque ele não estava aqui. Quando ele vem, ele implanta alguma coisa diferente, que não estava ali. Então acontece o seguinte: abre um portal, começa a vir praga. Há lugar que não tinha, por exemplo, furacão passa a ter. Nossa, mas peraí, como assim? Mas não é Deus que manda na natureza, mas depende do nível dos demônios, eles mudam no tempo. Pastor, sua mãe só boa? Só se olhar na Bíblia. Só se olhar na Bíblia. Jesus estava lá, vindo andando sobre as águas, e o mar estava agitado. Pastor, o que isso tem a ver? Para onde Jesus estava indo? Tem que ler a continuidade do texto. Jesus mandou parar até o mar, não foi não? Ele estava indo para Gadara. Ele estava indo confrontar o quê? Uma legião de demônios. É para lá que ele estava indo. Irmãos, eu falei para vocês, na Bíblia nada é coincidência, irmãos. Nada é coincidência. Leia a Bíblia e olhe com carinho. Preste atenção, leia, releia, estude, procure aprender. Nada, irmãos. O inimigo tenta intimidar, porque ele é dono do território. Eu falei para vocês aqui sobre a semana passada de espíritos territoriais. Então tem para tentar intimidar, porque uma força está chegando ali. Alguém está chegando ali, um grupo de pessoas está chegando ali, uma bênção de Deus está movimentando para aquele lado. O mundo espiritual já vê antes. Entendeu? Então é a estratégia de Satanás. Ele tenta intimidar antes das pessoas irem, para as pessoas não irem mais. Não irem mais. Ia ter tal coisa, tem gente que vai batizar. Aí chega no último ano, a pessoa não batiza, não é uma dor de cabeça, dá dor de barriga, a pessoa some. Ué, não é assim? Quem já trouxe gente para batizar? Quantas vezes já tem gente que você tentou trazer para batizar 4, 5 vezes e a pessoa não vem batizar? Mas a pessoa já entregou a vida para Jesus, já tem alguma coisa criando problema para ela, tentando atrapalhar. Né? Você vai fazer alguma coisa para Deus, é uma guerra, é uma luta, é uma nhaca ruim, você está num projeto da igreja, fala, meu Deus do céu, agora que eu confio com Jesus, parece que a coisa está dando errado para mim. Não, é a intimidação de Satanás para que você recue, para que você desista. Então, Jesus vai para o olho do furacão em Israel, um lugar em que Satanás tinha mais influência. Jesus está lá, tem adoração a César, o imperador romano, tem adoração ao Deus Pan, que escraviza e domina as mentes das pessoas, seduz as pessoas, e tem a porta do Hades, que é um portal conectado com o mundo espiritual dos demônios, onde os sacrifícios humanos eram feitos. Aí Jesus fala para a igreja assim, vocês têm a revelação, eu sou o Cristo, e as portas do Hades, ele está falando de um lugar literal, não poderão prevalecer contra o quê? A igreja. O que Jesus estava dizendo para eles? Ele falou assim, agora eles vão meter o pé nessa porta e vão tirar as vidas de lá. As pessoas estão sendo escravizadas pelos demônios, eles vão lá e vão tomar essas pessoas, vão pegar e vão. Eu vou pagar por elas, mas elas têm que ser resgatadas. Eu vou pagar o preço, porque se ninguém pagar o preço, os demônios não soltam. É por isso que a gente ora em nome de Jesus, a gente expulsa o demônio em nome de Jesus, porque o demônio sabe que é por causa de Jesus é que ele não pode permanecer com as pessoas. Então, o nome de Jesus é uma chave poderosa para a libertação. Não é palavra mágica. Jesus não é palavra mágica, mas é um nome que todo o mundo espiritual
é obrigado a respeitar. Quando Jesus pisou em Gadara, o endemoniado veio correndo, se jogou na frente dele e falou assim: Senhor, o que vieste nos atormentar antes da hora? Não é isso que estava dizendo lá? O Senhor veio nos atormentar por quê? Porque os demônios sabem que uma hora Jesus vai derrotá-los totalmente e vai acabar o poder deles. Quando Jesus está chegando lá, os demônios ficam endemoniados. Os demônios ficaram endemoniados e foram lá se jogar. Por que eles se jogaram aos pés de Jesus? Porque Jesus é autoridade, cara. Mas ele nem tinha morrido na cruz. Mas lá no céu já se sabia o que ia acontecer. Não tinha acontecido aqui, mas lá já estava escrito o que ia acontecer. Isso é um princípio espiritual muito importante. A gente confirma o que foi já assinado no céu. A gente confirma aqui, para que venha se realizar aqui. Mas lá no céu já estava decretado a morte do Cordeiro para tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Então, os demônios já sabiam respeitar. Baixou. Não nos mande para o abismo. Por que ele falando isso? Por quê? Deus atormentando, porque ele sabe que vai chegar uma hora que eles vão todos ser lançados para um lugar que é onde não tem volta mais. Ele sabia disso, ele já tem consciência disso. Então o papel da igreja é invadir os portais do inferno. Há um conceito errado. Vamos lendo aqui, eu vou explicando, que eu coloquei passo a passo aqui, eu vou avançando, às vezes eu mesmo atropelo o que eu escrevi. Diz assim, vou só repetir aqui. Em Cesareia de Filipe, cidade fundada pelos romanos, havia 3 instituições que eram dominadas por Satanás: o templo de César, o templo do deus Pan e a porta do Hades. Isso eu já expliquei para vocês. No Novo Testamento, igreja traduz a palavra grega, tradução da palavra grega, eclésia. No grego secular, quer dizer, no grego comum, né? No grego secular, eclésia designava uma assembleia pública, ou significa chamados para fora. Então, quando você vai para a palavra eclésia, para os gregos que cunharam o termo e os romanos pegaram para eles depois, a palavra eclésia quer dizer, é uma assembleia solene. O que era uma assembleia solene? Era um grupo de cidadãos que eram convocados ou que se reuniam para resolver algum problema, alguma questão sobre aquele lugar, aquela cidade, de interesse geral. Mas, literalmente, a junção das palavras da eclésia significa chamados para fora, tá? Esse é o conceito. Na época de Jesus, havia 3 instituições principais em Israel. Agora não estou falando da cidade de Cesareia, estou falando em Israel, tá? Aqui diz o templo, que é aquele templo lá em Jerusalém, o templo de Deus, né? A sinagoga eram como pequenas igrejas que tinham em cada cidade, tanto em Israel como em outros países. A sinagoga não faz parte da lei e nem tem nos livros, no conceito geral dos livros históricos. Por quê? Porque a sinagoga é uma coisa que começou a acontecer quando eles foram exilados. Até então, quando Israel se tornou uma nação, eles tinham a princípio o tabernáculo, que foi feito no deserto e ficou com eles durante um bom tempo em Israel, até o momento em que Davi se propôs a construir um templo, uma casa para Deus. Deus não permitiu, mas permitiu que eles preparassem tudo e seu filho Salomão construiu o templo. A partir daquele momento não existia mais tabernáculo, os utensílios de adoração, a arca, enfim, a estrutura foi para dentro do templo. Isso a gente já sabe, né? Esse era o templo.
Então essa é a estrutura mais importante de Israel, religiosa, mais importante de Israel. Só que passado alguns séculos, o povo de Israel pecou, vacilou, e eles foram levados embora como escravos. Uma parte foi para a Babilônia, que estava ligada ao reino de Judá, que era a parte de onde estava a capital Jerusalém, que era Judá e Benjamim, duas tribos que estavam mais ao sul. As tribos do norte, as 10 tribos, se reuniam, se chamavam de Israel, porque Israel se dividiu, né? E a capital era Samaria. Então, havia essa divisão. Então, a parte de Judá e Jerusalém foi levado como cativo para a Babilônia. Depois de um tempo, o pessoal de Israel também pisou na bola, foi pisando na bola, e aí eles foram dominados pelos assírios, uma outra nação poderosa. E o que acontece? Os assírios tinham uma estratégia para manter território. Qual era? A mistura dos povos. O que é misturar o povo? Um exemplo. Eles dominavam um lugar. Eles pegavam todos os homens aptos para a guerra. Os que não morriam na guerra, eles pegavam, levavam e deixavam em outro país. E eles traziam outros homens que eles pegaram de outros países que eles dominaram e traziam e colocavam lá. Então o que acontecia? Os homens eram estrangeiros e as mulheres eram nativas. Em algum momento eles não tinham opção, acabavam casando e tendo filhos. Entendeu? Então, um estrangeiro dentro de um estrangeiro dentro de uma nação que ele não tinha autoridade, que ele não tinha conhecimento, ele não tinha força para formar um exército, nem influenciar os outros, para poder formar um exército para combater aquele inimigo. Então você enfraquecia aquela nação, porque eram pessoas de várias partes do mundo que eles traziam e colocavam ali, e misturavam com as mulheres que já estavam ali nativas. Para outro país eles levavam os judeus, os israelitas de outras nações, colocavam lá também. Então, como falavam outra língua, eram dominados, eles não tinham força para se levantar como um exército. E aí eles continuavam mandando naquele lugar. Essa é a estratégia dos assírios. Por que eu estou explicando isso para vocês entenderem? A partir daí surgiu as sinagogas, a partir da Babilônia. Por quê? E dessas estratégias. Por quê? Os judeus que iam para esses lugares não podiam voltar para Israel e não podiam vir para Judá. E como é que eles iam adorar Deus? Como é que eles iam continuar mantendo a sua cultura e a sua fé? Então eles formaram sinagogas, que eram pequenos lugares que eles se reuniam todos os sábados para ler a lei de Deus e fazer orações. Era uma maneira de tentar sobreviver à cultura para não serem extintos como um povo na sua cultura e também na sua religião. Então aí estavam as sinagogas. Então no tempo de Jesus, no tempo de Jesus, agora Israel tem o templo, que é o templo principal, mas também tem sinagogas. Por quê? Porque muitos que foram embora, seus descendentes, voltaram para Israel. E agora eles adotaram o sistema também de sinagogas. Então tem o templo em Jerusalém e cada cidade tem a sua sinagoga. Por exemplo, Jesus entra numa sinagoga em Nazaré, abriu o texto de Isaías e falou assim, né? Porque ele ungiu para pregar a libertação, hoje se cumpre essa palavra. Ele leu na sinagoga da cidade dele. Então cada cidade tinha uma sinagoga, né? que eram as instituições religiosas dos judeus. E em Jerusalém tinha um grande templo, onde o sacrifício, sinagoga não tinha sacrifício, não tinha nada disso. Lá os sacrifícios, aquele ritual todo era feito no templo em Jerusalém. A sinagoga era só para orações e leitura bíblica, e ali eles conversavam e mantinham a sua estrutura e a sua cultura. Então Israel, no tempo de Jesus, tinha 3 instituições: o templo, a sinagoga, e uma que não era dos judeus, mas estava no meio deles, que era a eclésia. Pastor, mas como é que tinha eclésia? Jesus não tinha formado a eclésia ainda. Esse é o ponto. O conceito de eclésia já existia antes de Jesus chamar a instituição religiosa dele de eclésia, porque na verdade ele vai usar o conceito
que os gregos fundaram e que os romanos difundiram, tá? Para poder explicar para o povo o que ele queria fazer. Vou lendo aqui, você vai entender. A eclésia era uma instituição de origem grega, mas que foi continuada pelos romanos, que constituía um grupo de cidadãos que se reuniam para decidir algo relevante para o povo. Esse era o conceito original de eclésia. Um grupo de cidadãos que se reuniam para decidir sobre o destino, decisões, relacionamentos, problemas de um grupo ou de um povo, né? Isso era dentro da cultura romana, herdado da cultura grega, né? Então, quando a eclésia, que estava numa nação diferente, também tinha a função de espalhar a cultura romana, criando simpatia e respeito pela sua cultura. Esse aqui é o ponto-chave onde eu quero chegar com vocês. Então, a eclésia era um grupo de pessoas, cidadãos que se reuniam para resolver situações. Cidadãos daqueles lugares, na sua própria nação. Mas o que os gregos fizeram? Eles pensaram, nós estamos, naquele momento, eles dominavam o mundo. O que nós podemos fazer para poder nos manter na força, no poder, manter a nossa cultura viva? Porque nós começamos a conquistar muitas nações, culturas diferentes, religiões diferentes, hábitos diferentes. Então eles tiveram a ideia de enviar um grupo de pessoas, de gregos, para morar numa outro lugar, numa outra nação. Eles davam suporte, eles enviavam um grupo de cidadãos gregos para a outra nação. O que eles iam fazer lá? Eles iam trabalhar, eles iam ter comércio, negócios, como qualquer outro cidadão. Só que eles sempre se reuniam, mantinham a cultura grega, mas eles tinham uma outra função, quando era do lado de fora, quando era em outro país. Eles procuravam passar para o povo daquela cidade qual era a sua cultura, o que eles criam, por que os gregos eram o povo mais inteligente do mundo, que eles faziam as melhores coisas, que os filósofos estavam lá. Por quê? Porque eles queriam que a cultura chegasse até outros países e aquelas pessoas começassem a admirar os gregos para não se rebelar contra eles, para, na verdade, adaptar a cultura daquele país à cultura dos gregos. Quer dizer, eles queriam dominar, não só pelas armas, mas queriam dominar a mente, o coração daquelas pessoas. E essas pessoas iam fazer o quê? Nunca mais iam se levantar contra eles. Essa é a estratégia da eclésia, né? E aí o que acontece? Passou um tempo, funcionou por um tempo, a cultura grega ficou muito poderosa no mundo todo, mas os romanos vieram e conquistaram o mundo, inclusive conquistaram os gregos. Mas a cultura grega era tão poderosa que estava impregnada nas pessoas. Sabe o que aconteceu? Os romanos dominaram os gregos, mas a cultura grega dominou os romanos. Olha que loucura isso. Os caras foram vencidos na guerra, os gregos, mas a língua e a cultura deles, os deuses deles permaneceram no Império Romano. De tão poderosa que era a estratégia, que era o quê? A eclésia. A estratégia era a eclésia. Eles são tão bons no que eles fizeram, que os romanos ganharam a guerra, dominaram os países que eles dominavam, dominou os gregos. Se você estudar a história, você vai ver, não é? Que eles dominaram, foram até mais longe do que os gregos, mas a língua falada era o grego, os deuses eram gregos, a cultura era grega, a política era grega, tudo era dos gregos, era só tinha nome de romano. Você entendeu o poder de uma eclésia. Agora Jesus está dizendo assim, ó, vocês são a minha eclésia. O que ele quer dizer com isso? Ó, aonde vocês forem, vocês vão influenciar o ambiente onde vocês estiverem. Ali vocês vão sobrepor a fé de vocês
às entidades, aos demônios, à cultura, ao conceito de pecado. O jeito de vocês, como servos de Deus, como eclésia, vai dominar a cultura ali. Vocês vão chegar no lugar e logo as pessoas vão começar a querer saber quem vocês são, o que vocês fazem, né? Qual é a fé que vocês têm, qual Deus que vocês servem. É para isso que Jesus falou assim: eu estou formando a minha. Por que ele fala a minha eclésia? Eu estou formando a eclésia. Ele falou a minha. Por que ele falou a minha? Porque já existia a eclésia dos gregos, que os romanos continuaram. Agora o conceito de eclésia é: eu vou dominar o mundo através de vocês. Eu vou conquistar o mundo para os céus através de vocês, que são os meus representantes. É por isso que ele falou assim: ide, vão até as pessoas. Então o papel da igreja não é ficar fechado. O papel da igreja é ir, porque se ela não for, ela não é igreja. Não é eclésia se ela não for, perde a sua função. Pastor, mas a eclésia também não tem a função de manter a cultura? Sim, mas não é só isso. A eclésia tem o poder de manter a cultura, mas também mudar a cultura de quem está à sua volta. Esse é o poder da eclésia. Vamos voltar aqui, ó. A eclésia, no finalzinho da página, tá? A eclésia que estava numa nação diferente. Desculpa, deixa eu ver aqui. Tô querendo tomar água com a tampinha, fica difícil, né, gente? A eclésia que estava numa nação diferente também tinha a função de espalhar a cultura romana, criando simpatia e respeito pela sua cultura. Quando Jesus disse: edificarei a minha igreja, tá? Ele tem em mente um grupo de discípulos espalhando a cultura dos céus, onde estivessem estabelecidos ou fossem enviados. Se eu estou nesse ambiente aqui, é o meu ambiente aqui, a eclésia, então esse ambiente vai ser mudado pela presença de Deus na minha vida. Eu vou influenciar quem está perto de mim. Agora, se eu for enviado para algum lugar, onde eu chegar, ali eu sou um representante do reino dos céus. E ali eu vou influenciar aquela cultura, aquele lugar, aquele ambiente, aquelas pessoas. É isso que Jesus está dizendo que é a igreja. Tá? Vamos lá então. A igreja, templo, não é uma instituição defensiva. Não é uma instituição o quê? Defensiva. Onde os cristãos se escondem das coisas mundanas. Na verdade, a igreja, o templo, é um quartel general onde os cristãos são curados, preparados, equipados e enviados para o campo de batalha que é o mundo. Fala amém. Amém. Porque é um conceito de a igreja ser como esconderijo. Aí o mundo está lá fora, o mundo está perdido. Ai, o mundo, ai, o pecado, onde eu vou? A pessoa acha que a igreja é para se esconder. A igreja é para se esconder. Tem gente que tem conceito da igreja de sinto seguro. Da igreja. Irmãos, a igreja é um lugar abençoado, um templo? Sim ou não? Sim, não há problema nisso. Mas a igreja não é o templo. Acabou virando um sinônimo. O templo virou igreja, mas na verdade a igreja, ela tem movimento, ela tem vida, não é a organização. A igreja é um organismo vivo, com muitos membros, com partes, cada um cumprindo a sua função para estabelecer o reino de Deus nessa terra. É por isso que Jesus ensina na sua oração: venha o teu reino. E como é que o reino de Deus vem? Quando a eclésia chega no lugar e estabelece o reino de Deus. É assim, entenderam, irmãos? Então, é uma mudança de mentalidade. Não é para ficar esperando: ah, Senhor, manda o pecador, manda as almas. A gente ora para a salvação das almas, ora. Mas como é que as almas serão salvas?
quando elas têm contato com quem já é salvo. Quando ela convive com quem já é salvo. Então, nós temos desafios como igreja de impactar onde nós estamos, ou no lugar onde nós somos enviados. Vamos ver aqui então. A igreja eclésia tem o papel de invadir o território que está dominado por Satanás e reconquistá-lo para Deus. Então, por isso que Jesus falou aqui, ó, o texto diz assim, ó, o versículo diz assim, ó, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual a pedra, irmão? A pedra não é Pedro. A pedra é a verdade que Jesus é o Cristo. Esta é a base da igreja. A igreja não só existe porque existe um Cristo, tá? Então edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o conceito que está passando aqui é: a igreja vai, a igreja não fica, a igreja vai, a igreja é enviada, a igreja é móvel, não é estática. A igreja vai aonde o inimigo está dominando e quebra as forças dos demônios de Satanás. Aonde o demônio está dominando numa casa, numa família, está escravizando com o vício da bebida, das drogas, do jogo, prostituição, casamento desfeito, o mal está dominando ali, pecado. Chega um servo de Deus, uma serva de Deus e diz: que a paz esteja nessa casa, que o shalom esteja nessa casa. Aí tudo que está quebrado ali começa a chegar cada coisa no seu lugar. Fala amém? Amém. Quando chega o shalom, não preciso explicar isso para vocês, a gente falou bastante sobre o shalom aqui. Já esqueceram do shalom? Amém? Quando Jesus disse shalom, alehem, que a paz esteja convosco, que a paz esteja convosco. Então a paz chegou, não é a paz, chegou a unção, chegou a presença de Deus ali. O demônio que veio para matar, roubar e destruir, aí ele é vencido. E aí começa um processo de reconstrução, de mudança, de transformação, que está quebrado, trocado por aquilo que é novo, diferente, né? E, enfim, Deus vai consertando aquele ambiente. Esse é o poder que a igreja tem. Quando Jesus enviou de 2 em 2, ele falou assim: quando vocês chegarem numa casa, digam o que para eles? Que o shalom, que a paz esteja aqui, né? E aí aquele ambiente é transformado. Por que ele é transformado? Porque, logicamente, Deus chegou ali. Mas Deus só chegou ali porque os seus representantes chegaram. Porque os seus representantes chegaram. Então, quando nós vamos, Deus vai. Quando a gente age, Deus age. Quando a gente dá os passos e vai até o pecador, aí Jesus vai trabalhar e salvar. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é um bando de gente medrosa, com medo dos demônios, escondidos dentro da igreja, refugiados da fé. Não é? Lá fora tem demônio. Parecendo criancinha, escondendo embaixo da cama, com medo do filho de papai. Ué, não tem muito crente que está assim. Não, irmãos, está tudo errado. Quem tem medo de uma igreja viva, de uma eclésia de verdade, são os demônios. Eles têm medo. Quando você descobre a verdade, você descobre que você tem a unção, que você tem o chamado, que você está sendo enviado, os demônios já começam a ter medo. Por quê? Porque eles sabem que você vai levar Cristo, você vai levar a presença de Deus para aquele lugar. Então você tem que impedir você. É um monte de mentira, um monte de enganação, deturpação da Bíblia, para que você não entenda o poder e a unção que você tem, para fazer com que você nem vá, para que você não faça nada, para que você se esconda, para que você se contente, para que você fique bem emocionalmente, dizendo: ai, eu sou salvo. Mas não está nem preocupado com os outros que estão perdidos, para quem está indo para o inferno. Que tipo de amor é esse? Hein? Que tipo de amor é esse que a gente tem, que não se importa que as pessoas estão indo para o inferno? Cada um com seus problemas, cada um que se lixe. Não vão falar assim, né? Mas às vezes a pessoa não fala, mas pensa, né? O que eu tenho a ver com isso? Ué,
Se você é eclésia, você tem tudo a ver com isso. Satanás lutou muito contra a igreja, trabalhou em diversas frentes. A gente vai contar a história vai contar. Constantino, Carlos Magno, né? Enfim, irmãos, muitas histórias para falar dos ataques de Satanás contra a igreja, reforma, contra-reforma, enfim, tanta coisa acontecendo. Hoje, irmãos, o que está acontecendo? Hoje a igreja está diluída, está miscigenada, está enfraquecida. Por que está enfraquecida? Porque a igreja achou que era para se esconder na igreja, para a gente se sentir confortável, para a gente se sentir seguro dentro da igreja. Eu estou procurando uma igreja que seja a minha cara. Ô demônio! Irmão, é verdade, é um lugar de refúgio. A gente até entende quem está começando, viva isso porque ele está aprendendo. Mas a gente já é crente, a maioria de nós é crente velho, crente antigo, mano. A gente devia estar dando bolacha na cara de Satanás, mano. A gente passa perto do demônio, baixa a cabeça, vira, olha para o outro lado, faz de conta que não está vendo. Estou mentindo? Essa é a verdade, irmãos. Então a gente tem que retomar nossa posição como igreja, e o demônio não quer isso. O que ele infiltra, irmão? Ele cria problema, ele mistura a fé. Nós estamos vivendo um tempo do nada a ver. Não, isso é nada a ver. Santificação, nada a ver. Não, adultério não é mais adultério, prostituição não é mais prostituição, homossexualismo já não é coisa errada mais na cabeça do povo, não é isso? Está valendo tudo. Irmão, nós estamos tão ruim que a gente voltou ao presidente de um ladrão. Desculpa, quem é petista por você, vou falar assim. Você sabia que o cara metia mão, não estava processado, a gente votou e ficou defendendo o cara aí. Pô, que demônio é esse? Olha aqui para mim, independente de partido, tá? Presta atenção, a questão não é partidarismo aqui. Mas entenda uma coisa. Por que as pessoas não conseguem ver uma coisa tão clara? Vou explicar para vocês. Isso tem um nome, tá? Isso é um principado que faz a pessoa ver e não entender. A gente diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Irmão, a pessoa vota e defende em alguém, irmãos, independente do partido, irmão. Aqui não estou falando que é a favor de um lado ou de outro. Uma coisa tão clara como essa, a pessoa defende. E como é que a pessoa defende? Está tudo errado, irmão. Todo mundo está vendo. E a pessoa está lá, não, é o pai dos pobres. É verdade, vai transformar todo mundo em pobre. Ele quer ser pai dos pobres, com todo mundo em pobre. Vou acabar com a classe média. O socialismo sempre quis acabar com a classe média. A classe média geralmente é a que questiona, né? Os pobres são dominados, os ricos não estão nem aí para nada, eles são ricos mesmo, né? Você acha que o rico perde o sono porque o café está custando 30 reais? Pacote meio quilo? A pessoa, um milionário pensa assim, eu vou ter que pagar, não vou tomar café amanhã. Não tem a ver com isso. A classe média que sofre. A classe média, se você estudar a história, desde os burgueses, a classe média que manda, que faz a revolução, que faz a coisa acontecer. Então, a ideia é, vamos acabar com a classe média. Desculpa entrar em política, gente. Tem coisas que eu preciso falar. Porque eu estou falando de demônio, de cultura. É por aí, mas eu preciso falar. Tá? Então, a cultura está impregnada. Então, a mente da pessoa, não é, ele está vendo, está lá na cara dele, ele está, não, mas não é. Não é. Por quê, moço? Porque isso é espiritual. É espiritual. Tá? Então, presta atenção. Pessoas que defendem tudo que é contrário ao que nós cremos. E você vai votar num cara desse? Qual a lógica? Fulano vai me representar. Ele é a favor do aborto, liberação das drogas, é a favor do homossexualismo, prostituição. Como é que eu vou falar com esse cara? Você vai me representar? Quando você vota em alguém, você diz, você é meu representante. Você vai lá em meu nome. Isso vale para presidente, vale para governador, vale para deputado, vale para senador, vale para vereador, vale para qualquer pessoa.
Entenderam, irmãos? Como a gente está bagunçado, o mundo está bagunçado, nós somos entendidos. Irmãos, o último avivamento que o Senhor está prometendo para a sua igreja é um avivamento que vai ser acompanhado não só de evangelização, mas de poder. Amém? E poder não é esse poder que a gente fica vendo o povo rodando, caindo no chão. Irmão, isso tudo pode acontecer? Pode. A pergunta é, o que eu faço com isso? É vigília, é pula para cá. Irmão, é para orar, pode cair no poder, pode rolar no chão, pode voar, grudar na parede, pode. Mas sabe, ele vai fazer alguma coisa para Jesus. Porque Jesus falou assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O poder não é para dizer, eu tenho poder, eu tenho unção, eu falo em língua, eu tenho um monte de dom, agora só no fogo. É para testemunhar, é para impactar, é para ser eclésia, é para dominar, é para levar a cultura do reino para aquele ambiente. Fala, amém? É para isso que serve o poder. Poder com poder não adianta nada. Para que a gente se reúne, é poder aqui dentro, é fogo. Aí sai lá fora tudo, né? Um povinho aqui dentro. Ô irmão, pelo amor de Deus. Você imagina Paulo não nos lugar assim? Você imagina os discípulos assim? E você acha que eles eram tudo cabisbaixo, derrubado? Não. Eles não se sentiam melhor, mas eles tinham autoridade. Quem tem autoridade chega no meio, você já sabe que a pessoa tem autoridade. Não precisa nem falar nada, olha na cara, já sabe que tem. O olhar, a postura da pessoa diz que essa pessoa tem autoridade. A identificação natural. E no mundo espiritual, claro que tem muito mais conhecimento, que os demônios vêm no mundo espiritual. Chegou alguém com autoridade, o demônio olha, a gente não vê. Aí tem do seu lado uns baitos de uns anjos, fortão, como diz o São Paulo Canuto, né? O azulão, como é que é? O azulão e o Thor. Irmão, chegou no lugar, irmão. Os demônios saem tudo doido. Precisa expulsar. Porque chegou alguém que é mais forte. Esse Jesus fala, quanto mais valente chega no lugar, o valente que dominava ali tem que ir embora. Esse é o princípio da eclésia. Esse é o princípio que Deus tem para nós como igreja. O que nós estamos falando aqui é para acordar o que nós já somos e não sabemos ou não reconhecemos quem somos. É um despertamento. Quando você chega para alguém, você chega com uma palavra, com uma autoridade. Pedro e João estavam ali na porta do templo, o mendigo, né? O aleijado falou, me dá um dinheiro aí. Ele falou assim, não temos prata nem ouro, mas nós temos o que nós temos. Vamos te dar o que nós temos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara saltou e ficou em pé e começou a glorificar a Deus. Um cara só. E aí juntou gente e o pessoal comeu, mas se não é o aleijado, a gente conhece ele desde que ele é novinho, ele fica pedindo dinheiro aí. Todo dia ele fica pedindo dinheiro aí. E comentaram, mas o que aconteceu? Aí Pedro e João dizem assim, por que vocês estão olhando para a gente assim, como se nós tivéssemos feito esse milagre? O que aconteceu com esse homem foi Jesus. Glória a Deus. Naquele dia, 5.000 almas. Por causa de um homem. O reino chegou para um e espalhou para essa multidão. Entenderam, irmãos? Mas na simplicidade dos apóstolos. Chegaram com autoridade e declararam. E aquele homem foi mudado. E as pessoas vendo aquilo foram transformadas. Imagine o poder de uma célula. Você fazer uma oração e uma pessoa que está com uma doença terminal, ser completamente curada. O que aconteceu? Dona Maria estava morrendo. Todo mundo já estava fazendo uma vaquinha aqui na comunidade para a gente comprar um caixão para ela, comprar um túmulo, tadinha. Todo mundo ia visitar, ela estava morrendo. Agora a Dona Maria está andando de lá e para cá, dizendo, Jesus me curou. O que aconteceu? Onde a senhora foi, Dona Maria? Eu fui na cela daquela irmãzinha ali. Ela orou por mim, eu fui curada, eu estava morrendo. Aí eu vou lá também, o outro eu vou lá também. Quem que tem lá que não tem no outro lugar? Isso é
Evangelho, isso é poder de Deus. Fala amém? Amém. É isso que Deus quer. Que a igreja chegue no ambiente, impacte, e mude, e transforme, e cure, e liberte, e chuta a porta do inferno. Em cada casa em que as pessoas não servem a Deus, ali tem uma versão da porta do Hades. Como assim uma versão da porta do Hades? É que os demônios estão entrando e saindo ali a hora que eles querem, escravizando aquelas pessoas. Quando você chega no ambiente, você vai para cima, e as portas do inferno, do Hades, não podem resistir à igreja. Fala amém. Pastor, mas não é a igreja toda que vai, mas vai o representante da igreja. É por isso que eu estou falando, gente, nós vamos fazer uma unção aqui, e vamos ungir as pessoas, para que elas sejam representantes do reino. Quando você chegar numa casa e você conversar com alguém, você está representando Jesus ali, representando o reino dos céus. Pastor, eu sou um representante da ICB, irmãos, isso é segundo plano. Nesse momento, você é um representante dos céus. Aonde você frequenta? Eu frequento a ICB, mas eu sou representante dos céus. Então, você querer expulsar demônio em nome da ICB, sai demônio em nome da Casa Bênção de São Paulo, da Casa Bênção do Braia, da Casa Bênção do Jabaquara, o demônio não vai sair. Não. É em nome de Jesus. Então, você representa Jesus. E qual o lugar que você se reúne como igreja? A gente se reúne ali. É ali que nós somos curados, é ali que nós somos transformados, é ali que nós somos treinados, é ali que nós somos equipados e é ali que nós somos enviados. Fala, é nesse ambiente. Então entenda isso, irmãos, é uma mudança, é uma melhoria no que a gente já sabe. Tudo que eu estou falando aqui, irmão, nada disso aqui é uma novidade, a gente está juntando as peças. Muitos de vocês já sabem isso, já viveram isso, já fizeram isso, mas por algum motivo parece que apagou da sua mente. Mas é hora de retomar a nossa vocação e o nosso chamado. Fala amém, irmãos? É hora de retomar. Continuando aqui rapidamente, porque a hora não me ajuda. Vamos lá. Eu falei no azulzinho, vamos ler de novo. A igreja, a eclésia, tem o papel de invadir o território que está dominado por Satanás e reconquistá-lo para Deus. Essas são as duas frentes de ataque que a igreja utiliza. Então a igreja tem que atacar. Quais são as duas frentes de ataque que a igreja utiliza? Primeiro, infiltrado. Crentes testemunhando, abençoando e convertendo pessoas nos ambientes onde elas estão, onde estão o quê? Inseridos. O que é isso, pastor? É no meio da minha família, no meio dos meus amigos, lá na academia onde você faz exercício, é lá onde você joga bola, é lá onde você trabalha, a escola, a faculdade. Você é um infiltrado do reino lá, fala amém? Então você lá é a luz, você lá é a eclésia, e é lá que você vai estabelecer a cultura do reino, ganhando vidas para Jesus, fala amém? E outra frente de ataque é aberta, quer dizer, uma frente de ataque é uma estratégia aberta. Evangelismo de porta em porta, eventos evangelísticos, ações em mídia, ou qualquer ação aberta e direta, visando testemunhar, abençoar e converter pessoas a Cristo. Então existe a estratégia aberta, aquela que você vai diretamente com o objetivo de evangelizar as pessoas, de falar do amor de Deus, de orar por elas, de causar impacto. Então temos essas duas frentes. Uma é infiltrado no meio da sociedade, trazendo mudança, a cultura do reino, um estilo de vida diferente, testemunhando, abençoando, enfim, levando Deus para as pessoas ali, dentro da possibilidade que você tem no seu ambiente. E a outra é aberta, aquela quando a gente sai, vai evangelizar, bate de porta em porta, ou vai fazer uma cruzada, um evento evangelístico, vai, sei lá, botar um som e fazer um barulho, enfim, e chamar a atenção das pessoas, ou talvez até hoje em dia, antigamente falava muito sobre rádio e TV, Hoje é extremamente caro e o efeito é menor do que as redes sociais. Hoje as mídias, o que manda é a rede social, o que manda é a internet.
Então invadir a casa das pessoas também através da mensagem evangélica, através da internet. Fala amém? Então nós temos como igreja também nos modernizar nessa parte, nos preparar para isso, para chegar até as pessoas através de meios que nós não chegaríamos a elas. A gente atinge pessoas que nós nunca vimos, que nós nunca conversamos, e talvez se passasse a vida toda, a gente nunca falaria com ela. Mas o nosso testemunho, a nossa unção, a palavra que Deus tem nos dado, a bênção que Deus tem derramado sobre nós, pode chegar na vida delas também, através das redes sociais. Eu estava mexendo no Instagram, aí vê um negócio, começa a olhar, olha, isso aqui, olha o que está acontecendo com essa pessoa aqui, olha, é o que eu estou passando, o que será? Aí vai ouvir história, olha, parecido com a minha história, só que essa pessoa aqui resolveu, a minha estou ruim. Aí começa a olhar, começa a seguir. Hoje em dia é assim, dificilmente alguém vai de uma vez para uma igreja. O que acontece? Ele começa a acompanhar pedaços de culto, palavra, testemunhos, o que está acontecendo nesse ambiente, até que ele se sinta um pouquinho mais seguro. As pessoas nas grandes cidades são ressabiadas, são meio desconfiadas, né? E aí a pessoa vai sendo atraída, ouvindo, e cada vez mais uma palavra, mais um testemunho, isso vai quebrando as barreiras para chegar até as pessoas. Mas isso não nos exime do compromisso de ir pessoalmente. Então, quem você não chega pessoalmente, você usa outras estratégias. Mas quem você pode chegar pessoalmente, você vai diretamente a essas pessoas, porque é mais rápido, é mais efetivo. Fala amém? Vamos ficar em pé, queridos. Em nome de Jesus. Nosso horário já está bem avançado aqui. Então, vocês entenderam. Hoje nós falamos sobre a eclésia, o papel da eclésia. Nós somos a eclésia de Jesus. Jesus falou assim: a minha igreja, e não há nada nesse mundo que possa resistir à igreja. Pelo contrário, a igreja, não é que a igreja fica forte para o inimigo não atacar ela. Não é isso que o texto diz. O texto diz que você é forte para você atacar o inimigo. Hoje inverteu. A gente se esconde na igreja para o inimigo não atacar a gente. Não, irmão. É a igreja que é forte e ataca o inimigo. Esse é o princípio da palavra de Deus. É para isso que nós estamos nos preparando. Fala amém? Para evangelizar, para intercessão, para fazer um movimento grandioso esse ano, em nome de Jesus, ganhar vidas, famílias. O avivamento está chegando às nossas vidas, e através de nós, a eclésia do Senhor, nós vamos conquistar muitas vidas para o reino dos céus. Fala amém. Vamos orar. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu faço parte dessa eclésia. Senhor, eu quero ir, me envia, Senhor, eu quero ser uma bênção, eu quero estar infiltrado, Senhor, no meio da sociedade, mas eu também quero ser enviado aos lugares, levar a tua mensagem, impactar vidas, declarar o teu nome. Pai, em nome de Jesus, comece a orar, comece a falar com o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos como tua igreja, como teu povo, Pai. Nós nos levantamos, é hora de levantar, é hora de despertar, Senhor. Durante muitos anos, nós fomos uma igreja que evangelizava, que, meu Deus, ganhava almas, chegava até as pessoas. Pai, nos perdoe, Senhor, porque nós deixamos esse princípio, Senhor, e nos acomodamos na igreja, e nos sentimos seguros, meu Deus, dentro da igreja, nos escondemos aqui dentro. Nos perdoe da nossa falta de fé, a nossa falta de compromisso, Pai. Mas agora, em nome de Jesus, Senhor, traga um avivamento, traga um despertamento, Pai. Senhor, acorda o cristão adormecido, que a mente, o coração, que o Espírito do teu povo seja ativado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para coisas grandes, para coisas maravilhosas, Senhor, que os teus filhos sejam enviados como eclésia, Senhor, e aonde eles chegarem, que os demônios caiam por terra, que a doença vai embora, que o pecado seja vencido, que as pessoas sejam transformadas, meu Pai. Em nome de Jesus, te levantamos como a tua igreja, Senhor, para mudar a cultura dos ambientes, Senhor, para mudar a cultura do trabalho, na faculdade, entre os amigos, na família, Senhor, em todo lugar que estivermos, Pai.
Pai, para realizar a tua obra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar, queridos.